Certo, agora podemos começar. Então, na última aula nós vimos a parte de atuadores pneumáticos, mas passamos bem rápido aqui em relação à parte de seleção. Eu não sei se eu coloquei no guia de estudo, mas eu tenho que colocar lá. Na apostila Parker, para tecnologia eletropneumática, nós vamos ter lá a metodologia para calcular a vazão que vai passar por essas nossas válvulas. Então, geralmente lá você vai ter uma fórmula que descreve tudo, que descreve aí no caso o coeficiente CV da válvula, né, que é o coeficiente de vazão, que você vai determinar quanto de vazão vai passar na sua válvula. No slide eu tinha colocado só em unidades americanas, então eu acrescentei aqui as unidades das pessoas normais, né, gente? Que aí colocamos em litros, milímetros de mercúrio, graus Celsius e bar também, temperatura em Kelvin, para ficar mais fácil aí de nós fazermos essas manipulações. Então, isso aqui, como quase todas as equações que vamos ver durante o curso, é substituição, né? Você tem o dado do seu projeto, o dado do seu sistema, você vai substituir e vai achar ali o seu CV. No caso, vai achar o CV aqui. E temos também um gráfico que dá para determinar o fluxo dessa válvula, o fluxo lá, que no caso seria a vazão que vai passar por essa válvula. Normalmente, nós temos esse gráfico aqui que vai ter no eixo aqui horizontal a pressão final, no eixo vertical o fluxo de ar, que pode ser dado em litros por minuto, litros por segundos, e aqui embaixo a pressão em PSI e bar. Aqui também temos a pressão inicial, daqui a pouco a gente vai ver para que a gente vai usar isso. Então, as curvas mostradas nesse gráfico aí seriam para uma válvula que tem o CV teórico aí de 1. Então, para fazer os cálculos, nós vamos usar essa válvula teórica e depois vamos corrigir o valor. No caso do exemplo 1 aqui, para se calcular a vazão de uma válvula, conhecendo a pressão inicial, devemos seguir a curva correspondente a essa pressão até o eixo vertical do gráfico e ler diretamente o valor. Então, temos a pressão inicial de 7 bar e o CV da válvula escolhida é 1,8. Para a gente achar, então, a vazão corrigida, nós vamos multiplicar esse valor CV da vazão para CV1 pelo CV da válvula escolhida, que é 1,8. Então, vemos aqui no gráfico, traçamos lá, vamos ver onde que está a pressão inicial. A pressão inicial está aqui próximo aos... Está aqui nessa curva, ó. Nessa curva, pressão inicial 7 bar. Então, temos a curva aí da nossa pressão. Já apareceu tudo junto aí, mas você traçando, então, acompanhando essa curva, você chega ao valor da vazão dessa válvula teórica com CV igual a 1. E no caso aqui fica um pouquinho mais difícil de determinar, mas já temos um valor aqui de 26,42. Então, pegando esse valor de vazão dessa válvula e multiplicando pelo CV da válvula que nós escolhemos, 1,8, nós teremos aí então 47,56 litros por segundo. Agora, se você tiver a pressão final também específica, então para isso você vai ter lá a pressão final, vai ter o seu CV da válvula escolhida, que é 1,8. Podemos então, a partir do gráfico, determinar qual que vai ser a nossa vazão a partir dessas duas pressões e multiplicar novamente pelo CV escolhido. Aqui no caso, olhamos no gráfico onde está a nossa pressão final. Nossa pressão final é de 90 psi, então ela vai estar aqui. Nós vamos ver então onde que a curva da pressão inicial vai cruzar com ela. Então, a pressão inicial aqui
no caso a pressão inicial é de 90, a pressão final de 80. Então é de 80 final aqui e a inicial de 90 aqui, né? Então ela vai cruzar nesse pontinho. Então nós traçamos da pressão final escolhida, traçamos, aí olhamos onde que é o ponto que vai cruzar com a pressão inicial, que é aqui, e vemos o ponto aí que se cruzou. E a partir disso, nós obtemos as vazões do sistema em litros por minuto, litros por segundo. Então, lá obtemos 14,2 litros por segundo. Multiplicamos, então, por 1,8 e obtemos a vazão da nossa válvula, certo? Aí, um jeito mais simplificado de fazer isso é usando essa formulinha aqui também, que nos ajuda a calcular o CV. No caso aí já vamos ter quase todos esses dados, a área interna do cilindro em polegadas quadradas, o curso de trabalho em polegadas, constante A vai ser aqui obtido através dessa tabela, o fator de compressão também aí, no caso, vai ser dado, e a pressão de entrada no sistema. Então, vamos ver um exemplo aqui de como aplicar essa. Um cilindro então de 4 polegadas de diâmetro e um curso de 16 polegadas, deve transportar uma peça no tempo máximo de 2 segundos, para que a produção seja atingida. A válvula direcional é alimentada com 80 psi e é admitida uma queda de pressão máxima de 10 psi para que a força do cilindro seja compatível com o trabalho. Então temos lá a área interna do cilindro, nós vamos ter lá que o diâmetro é de 4 polegadas, então podemos calcular a área. O curso, 16 polegadas, então temos também o A nós vamos achar, o fator de compressão aqui também vamos achar, a pressão de entrada. Foi dado aí que a válvula é alimentada com 80 psi, então vamos converter esse psi em bar aqui para usar essa tabela. E temos aí que tem uma queda de pressão máxima de 10 psi, né? Então aqui você tendo o diâmetro, você tem a área, o curso de 16 polegadas, inches, né? O tempo, que é o nosso TC aqui, que é o tempo de realização do curso, vai ser dado em segundos, que ele foi falado aqui 2 segundos. Nossa pressão de entrada, 80 psi, igual a 5,52 bar. E a nossa queda de pressão é de 10 psi, 0,7 bar. Então, olhando na nossa tabela, nós temos a pressão de entrada lá, que conveniente, é igualzinha a que nós estamos usando. O fator de compressão aqui no caso, então, vamos escolher 6,4 e vamos ver qual que é a pressão, a queda de pressão do nosso sistema. 0,14? Não. 0,35? Não. 0,7? Sim. Então, tabelinha aqui também, os dados já facilitaram para nós acharmos a constante A para essa queda de pressão. Então, pegando esses valores, nós vamos ter constante A, fator de compressão, substituímos na fórmula e obtemos aí o nosso CV. Então, quando vocês forem ver lá em alguma tabelinha, em algum catálogo, vocês vão encontrar o CV das válvulas. Vou até pegar aqui, lá na pasta lá que eu coloquei para vocês. Classroom, SHP. Os livros aqui na parte pneumática. Se vocês vierem aqui em catálogos, válvulas, vamos abrir essas duas aqui para ver se nós achamos o CV delas. Nessa aqui já aparece lá, ó, CV 0,75. 0,075. Aí tem lá também faixa de temperatura, faixa de pressão, o tipo de fluido que vai utilizar, os materiais que é usado. Com esse CV, então,
você consegue achar vazão. Só que aqui, no caso, a nossa vazão a 7 bar já está definida, né, que é 119 litros por minuto. Vamos ver outra ali embaixo. Aqui, essa aqui tem um CV um pouquinho mais alto, 0,14. Aí vocês podem ver que a nossa vazão vai ser um pouquinho maior também, comparada à outra. Vamos ver o catálogo aqui da Workshop. Ser um pouquinho mais rápido. Da mesma forma, tem toda uma explicação lá sobre as aulas, que nós vamos ver aqui de novo na parte hidráulica, mas o que nós estamos interessados é nisso, no nosso CV. Que tem outras fórmulas, mas é basicamente a mesma fórmula aí, só com umas pouquinhas diferenças. Aqui tem outra fórmula também para o consumo de ar comprimido. Nós queremos saber é isso aqui. Nesse caso, nós já temos a vazão aí relacionada ao nosso CV. Então, dependendo da nossa válvula, nós conseguimos achar qual que é a nossa vazão. Cadê? Vamos ver se tem alguma descrição de alguma válvula aqui igual da Parker. Ah, sim. Da mesma forma que a Parker vai ter lá o nosso catálogo CV 0,39, vazão a 7 bar, 560 litros por minuto. Aí fala outras coisas também aí, vias e posições. Então você tem lá as 3x2 e 5x2. Certo? Então, quando forem selecionar aí, fiquem atentos a isso. Então, isso que ficou faltando na última aula, gente. Era só para completar aí, para não ficar faltando. Então, vamos agora ver as nossas válvulas hidráulicas. Então, o que nós tínhamos falado na última aula continua valendo aqui, né? Que a maioria das válvulas utilizadas nos sistemas hidráulicos são semelhantes estruturalmente assim na teoria, semelhantes às utilizadas nos sistemas pneumáticos. Então, basicamente, vão ter todas aquelas características lá de posições, vias, só que as aplicações vão ser específicas aí para sistemas hidráulicos. No caso, vamos ter algumas específicas que vão ser esses controladores de pressão, de vazão, de bloqueio e a direcional. Também tem lá na pneumática, né? Em relação à classificação ISO, temos que algumas válvulas aí seguem um padrão relacionado à vazão máxima que elas atingem. Então, nós vamos ter ali uma ISO 2, que ela vai atingir no máximo uma vazão de 30 litros por minuto. Aí, se você pensar lá numa usina nuclear, tipo Angra, ou as mais avançadas, assim, que você tem que ter uma vazão de água muito alta para gerar o vapor lá e gerar energia. Você vai usar uma ISO 10, que tem uma vazão lá absurda, 950 litros por minuto. Não dá nem para imaginar isso, né, gente? Certo. Então, vamos revisar aqui rapidamente as nossas válvulas de controle direcional e vamos ver algumas outras diferentes aqui que vamos usar na hidráulica. Como vocês devem lembrar, para identificar as válvulas de controle, nós vamos ter que definir o seguinte: vamos ter que definir o número de posições da nossa válvula, o número de vias, a posição normal, se ela é normalmente fechada ou normalmente aberta, e o tipo de acionamento. Aqui no caso, só para relembrar,
as posições vão ser representadas por esses quadrados. Então, cada posição vai ser representada por um quadrado. Se são 3 posições, vão ter 3 quadrados. E o que são essas posições? Basicamente, é como o seu carretel. Dentro do nosso sistema, você tem um carretel, e esse carretel vai se mover. A gente tinha visto lá na última aula, temos um carretel lá dentro do nosso sistema. Dependendo se você acionar ele de um lado ou de outro, esse carretel vai se mover e bloquear as entradas de ar. A gente viu lá que temos a entrada a saída A e B do nosso sistema e temos a saída lá, ou a entrada P. Então, movimentando esse carretel, nós propiciamos aí a entrada de ar em direção ao ponto de aplicação A ou em direção ao ponto de aplicação B. E, além das posições, outra coisa importante para definir são as vias. Geralmente, as vias são ditas como os orifícios de entrada do nosso sistema. Então, no caso, se temos uma válvula com 2 orifícios, quer dizer que ela tem 2 vias. Se ela tem 3 orifícios, 3 vias. 4 orifícios, 4 vias. E essas vias aí podem ser a de passagem, pode ser de passagem, que é representada por essa setinha. Geralmente lá, se você ver, você consegue contar ela como 2 vias, né? Mas é preferível você usar a relação de orifícios, né? Porque aqui dá para você ver que tem 2 orifícios de entrada. Aqui dá para você ver que tem 3. Mas aí, essas vias podem ser a via de passagem, a de bloqueio, que no caso aí vai bloquear uma via. Pode ter ambas, aqui no caso temos uma de passagem, que vai ser 2 vias, e uma de bloqueio vai dar 3 vias. Então aqui no nosso sistema nós teríamos uma válvula de uma posição e 3 vias. E podemos ter ambas, que no caso aí temos 4 orifícios de entrada. 4 orifícios, na verdade, né? Um de entrada, que seria o P, esses aqui A e B seriam de saída, e esse aqui seria para sair lá para o nosso sistema, para o ar. No caso do sistema hidráulico, nós vamos usar muito aí as de 4 vias, porque vai permitir que o óleo volte para o reservatório. Então, temos aí uma identificação para a nossa válvula direcional. Nesse caso aqui, podemos ver que ela vai ter 3 posições. A posição da esquerda vai ser a primeira, temos a posição central, que vai ser a segunda, e temos a posição da direita, que vai ser a terceira. Vimos ainda que tem identificação para as vias, né? O P vai ser identificado como o ponto de aplicação à via da pressão. O T vai ser o de retorno, que a gente vai usar bastante aqui na hidráulica. Então é bom já ficarmos preparados. E temos aí as vias de utilização ao trabalho, que são A e B, que elas vão ir para o nosso atuador. A posição normal da nossa válvula, então, vai ser determinada pela posição que ela começa, que ela já está pré-definida ali. Então, se o nosso sistema tem uma válvula normalmente aberta, ela vai permitir que haja a passagem de ar. Aqui no caso está trocado, viu, gente? Aqui as normalmente fechadas era para estar desse lado, normalmente fechadas, e a normalmente aberta desse lado de cá. Depois eu troco aqui. Mas, então, falando da normalmente aberta, se você pensar aqui, o que vai acontecer na normalmente aberta? Eu vou receber o fluido pressurizado por P e ele já vai ir direto para a nossa aplicação A. Então,
não tem muito segredo não. Normalmente aberta, o fluxo já vai direto para a aplicação, se não tiver nada impedindo ele. Aqui também vai estar representado lá por P, por A. Já a válvula normalmente fechada, ela vai ter o bloqueio, então o fluxo não vai conseguir aqui passar de P para A. Ele vai tentar vir aqui, mas vai ser bloqueado. Não tem como ele avançar. Da mesma forma, acontece aqui. Ele vai vir aqui em P, só que está bloqueado. O fluido que está lá em A, então, vai ter uma via aqui, que é de passagem, e vai sair para o ambiente, se for pneumático. Aqui no caso, como estamos lidando com hidráulico, vai voltar para o reservatório. Então, como a gente está falando aqui de atuadores de válvulas hidráulicas, vamos sempre lembrar disso. Algumas válvulas comuns aí que também vimos na última aula, só para relembrar, a válvula 2x2, que tem função de ligar e desligar. Geralmente você usa ela como trava de segurança para o seu sistema. Você consegue colocar um botão que a gente vai ver ali, o botão com trava. Aí você consegue fazer que o seu sistema fique acionado. Quando você quiser desligar o sistema, você desaciona essa trava. Você também pode usar para isolar ou conectar partes do sistema. A válvula 3x2 vai pressurizar e esvaziar alternadamente o orifício de um atuador. Geralmente, você vai usar aí um atuador de simples efeito, porque você só tem uma aplicação aqui. Você usando um atuador de simples efeito com retorno por mola, você consegue inserir esse ar no cilindro e quando nessa posição aqui que é normalmente fechada, a mola vai fazer uma força para fazer o nosso cilindro voltar. Aqui um tipo de circuito hidráulico, não precisa preocupar com essa parte aqui de baixo, que a gente vai ver mais para frente, mas vou falar para vocês o que é daqui a pouco. Só relembrando da válvula, nós temos aqui uma válvula com que duas posições e três vias. Então, uma válvula 3x2. Ela vai ser normalmente fechada, né? Porque é a posição inicial dela aqui, o P está sendo bloqueado. Ela tem o acionamento por solenoide. E temos um retorno por mola. Então, retorno por mola. Certo? Então, temos o nome e sobrenome aí. Válvula direcional 3x2 não fechada, acionada por solenoide. Válvula direcional 3x2 não fechada, acionada por solenoide, com retorno por mola. Estou abreviando aqui, mas se quiserem anotar aí, gente, que essa parte de identificação de válvulas é bem importante. Então, o que eu estava falando, nosso fluido pressurizado, que no caso é o óleo, vem aqui até o ponto P, que é a entrada desse sistema, só que ele está bloqueado. Se acionarmos a solenoide com energia elétrica, ela vai fazer uma força que vai comprimir essa mola. Então, essa posição aqui agora vai ser a nossa posição que está sendo acionada e o fluido vai estar passando por essa via de passagem. Deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil. Então, nessa posição, ele vai estar aqui, ó. A solenoide foi acionada, a nossa mola foi comprimida aqui, o nosso fluido está chegando em P e está indo para A. Está indo para A e o nosso P está bloqueado. Certo? Então aqui o nosso cilindro, se for acionado o solenoide, o cilindro vai avançar. Caso o solenoide não esteja acionado,
ele vai retornar como uma seta que indica. Sim? Então, certo. Essa solenoide, o que que vai acontecer? Lembra lá que o nosso sistema, vou tentar desenhar aqui, mas não garanto que vai ficar tão bom. Mas o nosso sistema, vamos colocar aqui que ele vai funcionar dessa maneira. Ele tem a saída aqui de ar do ar, imagina o cilindro ali. Aqui a entrada de ar, a entrada de fluido, na verdade, né, porque estamos mexendo com hidráulico. A entrada de fluido em P e a saída aqui em T. Então vamos ter um carretel aqui dentro, que no caso, nessa posição inicial, vou até mudar a cor aqui para ficar um pouquinho mais didático. Nessa posição inicial, esse carretel vai estar bloqueando essa via P, só que o que acontece? Quando você aciona o seu solenoide, esse carretel ele vai ser movido. Então, o que vai acontecer? Nós temos o A ali, ponto de aplicação em A, temos o nosso P, temos o nosso T. Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? O nosso solenoide vai mover esse carretel e esse carretel vai travar essa entrada. Imagina aqui como se fosse um cilindro. Então, o que vai acontecer? Na posição inicial, vou até usar outra cor aqui, vou usar o verde. Nessa posição aqui, que é a normalmente fechada, o fluido está vindo aqui em P, mas está sendo bloqueado, como você pode ver aqui. E qualquer fluido que esteja lá no ar, a mola está fazendo uma força reversa para ele sair. Então ele vai vir aqui e vai sair pelo T, certo? Quando você aciona o solenoide, que a gente vai ver daqui a pouco como que funciona o solenoide mais a fundo, mas quando você aciona esse solenoide, vou colocar até cor amarela, né? Que amarelo representa eletricidade a maioria das vezes. Quando você aciona esse solenoide, você vai gerar uma força aqui, através de umas bobinas, você vai empurrar esse carretel e vai vir para essa posição. Para essa posição aqui. O que é que acontece com essa posição? Você vai ter lá, deixa eu colocar em verde também, você vai ter o nosso fluido vindo de P e ele vai ir direto para A. E o fluido que estava vindo aqui de T já não vai ter mais, porque aqui vai estar bloqueado. Não vai ter nada saindo por aqui. Então, quando o solenoide é acionado, o que vai acontecer? Essa posição que vai ser a que está sendo acionada. A mola vai estar comprimida. Agora, como que funciona o solenoide? Deixa eu dar uma explicação rápida aqui antes da gente continuar. A válvula funciona dessa maneira. O solenoide, não sei se vocês lembram, dava quando nós pegamos um tubo. Vamos colocar um tubinho aqui. Pegamos um fio de cobre, enrolamos nesse tubo. O que é que vai acontecer? Nós vamos ter uma bobina, certo? O que é que acontece quando a gente coloca eletricidade nessa bobina? Se a gente colocar eletricidade, ela vai gerar um campo magnético. Aí vocês lembram lá de Física 3, com Alexandre e com Olavo. O que, é que vai acontecer? O... Deixa eu até mudar a cor aqui. Então, essa bobina, né, que está recebendo uma eletricidade, vai gerar um campo magnético
que vai fazer uma força em alguma das direções. Qual direção? Aqui no caso eu não sei. Nesse sistema aqui, ela vai fazer uma direção, ela vai fazer uma força da esquerda para a direita. Então ela vai fazer uma força aqui e vai empurrar o carretel. Então, se você usar uma bobina dessa de solenoide e colocar lá esse carretel que a gente está utilizando, que ele tem uma haste metálica aqui, uma haste metálica que vai vedar uma das posições lá, você consegue movimentar ela para cima ou para baixo, dependendo se o solenoide está acionado ou não. Mas a gente vai ver daqui uns slides daqui a pouco, beleza? Tirou as dúvidas por enquanto? Aqui, só para dar uma introdução dos componentes do sistema hidráulico, aqui temos algumas representações que a gente vai usar mais para frente. Nessa aula aqui é só para mostrar mesmo nosso sistema. Então, aqui embaixo, o tablet desconectou aqui, gente. Toda hora é isso. Sim. Então, aqui embaixo, nós vamos ter o nosso reservatório, porque o que vai acontecer? O sistema pneumático é simples, né? Você tem o ar lá da atmosfera, você pega esse ar e faz o quê? Você comprime ele, faz os processos de tratamento para ele ficar do jeito que você quer. Só que o que acontece quando você está mexendo com óleo? O óleo aí vai ser mais caro, né? Vai ser mais caro, vai ser mais poluente. Então, você não pode deixar ele escapar. Para isso que você tem nosso reservatório, que a gente vai ter uma aula só dedicada para ele. Aqui, esse símbolo é o símbolo da nossa bomba. Aí, como vocês já viram em máquina de fluxo lá, nós também vamos ver aqui, relembrar algumas arquiteturas de bomba. Aqui ligado nessa bomba temos um motor. O motor vai ser importante no sistema de hidráulico? Vai ser, né? Porque é ele que vai acionar a nossa bomba. Aí temos o que essa bomba pega o líquido que está no reservatório e manda para o nosso sistema. Todos esses outros elementos aqui, isso é válvula, isso aqui no caso vai medir a pressão, que é o manômetro, o medidor de pressão, e aqui temos um filtro. Todos esses componentes a gente vai ver. O importante é, toda vez que a gente vai enviar o fluido lá para o nosso atuador, ele vai ter que voltar de alguma maneira. Então, nosso reservatório também é representado dessa maneira. Certo? Então, reservatório aqui. Isso aqui é como se estivesse conectando aqui embaixo no reservatório. Não se preocupa com isso não, que na frente nós vamos ver isso mais a fundo. Aqui é só para lembrar mesmo as válvulas que nós estamos usando. Então, voltando aí, vimos a 2x2, 3x2, temos a válvula 4x2 aí, que é a que a gente vai usar bastante no sistema hidráulico. O bom de usar ela é que você vai conseguir causar esse movimento de reversão do cilindro do motor hidráulico. Como a gente tinha falado, essa era uma das características principais desses sistemas, né? Tanto do pneumático como do hidráulico. Só que o hidráulico acaba sendo melhor que o pneumático em relação a isso. Então, aqui no nosso sistema, nós teríamos o fluido entrando nessa posição, o conjunto de compressão está mandando o fluido pressurizado. Na posição normalmente fechado, o que vai acontecer? O fluido aqui vai vir e vai fazer o cilindro retornar. Só que a posição normal do cilindro é quando ele está em recuo. Então, por isso que essa posição aqui inicial é normalmente fechada. Certo? Então, temos uma válvula direcional, duas posições e 4 vias, então uma 4x2. Qual o tipo de acionamento? Solenoide também, né? Igual ao anterior. E o retorno é feito por mola. Aqui, quando você aciona o solenoide, o fluido que está vindo aqui pressurizado vai direto para o ponto A e vai fazer o nosso cilindro avançar.
gente vai ver isso melhor ilustrado no programinha que a gente vai usar, que é o Fluid Sim. Além de nós sabermos a posição, o número de vias e qual é a posição normal do nosso sistema, nós vamos ter que saber isso aí, né, que é o tipo de acionamento. Nós já falamos do solenoide aqui embaixo, mas também temos aí acionamento manual, seja ele por botão, por alavanca ou por pedal. Tem essa representação aqui que eu tinha mostrado na última aula, eu tinha esquecido, essa aqui é a representação geral. Então, essa representação geral pode significar qualquer um desses três acionamentos manuais. Temos aí o acionamento mecânico, que é o nosso rolete, né? Rolete escamoteável, que a gente vai usar lá na frente na montagem dos circuitos. Temos que nas válvulas hidráulicas vamos ter o piloto hidráulico e o solenoide, que a gente já tinha falado. Mas aí vamos ver como que funciona esses acionamentos. Essas figuras aqui são bem mais ilustrativas do que as anteriores, acredito que vai dar para entender melhor. Então, nos atuadores manuais, você vai ter ali, seja a alavanca, seja o pedal ou seja o botão, você vai, através de uma força mecânica, que aqui no caso é feita por uma alavanca, vai conseguir atuar no sistema e mover o carretel, que no caso, se você acionar, você vai mover esse carretel e vai fazer com que o fluxo que está vindo aqui, no caso não tem a entrada de P, né? Mas se você mover ele para cá, com preto aqui vai ser difícil utilizar. Deixa eu ver se outra cor verde. Esse carretel ele vai mover nessa direção, vai bloquear a passagem entre A e B e você vai conseguir fazer esse fluxo vir para A ou para B, dependendo de onde ele está conectado. Aqui no caso, desenhar não vai. Ah, sim, vou usar o pointer que fica mais fácil. Você vai mover esse carretel, bloquear essa passagem aqui. No caso, ao que parece, se você mover também vai bloquear essa aqui. Então, o fluxo vai vir aqui para B ao invés de ir para A. Agora, se você mover a alavanca para essa direção, fazer o esforço oposto, o que vai acontecer? O carretel vai se mover da esquerda para a direita, vai bloquear entre A e B, vai bloquear aqui entre B e quem está fornecendo a pressão. Então, a nossa pressão vem aqui e entra em A, certo? Então, aí é controlado pelo arbítrio do operador, ou seja, quem que está comandando o nosso sistema ali é a pessoa que está fazendo a tarefa, né? O atuador mecânico colete funciona praticamente da mesma forma, só que não usa o fator humano aí, né? Você vai ter um atuador, por exemplo, que vai vir de uma direção. Esse atuador vai fazer o acionamento aqui desse rolete, vai comprimir a mola que tem aqui dentro e vai fazer esse carretel se mover. Seja o mesmo princípio lá de funcionamento, do solenoide, desse aqui, do manual. Temos aí o atuador de pressão piloto. O que é essa pressão piloto? Basicamente é a pressão do fluido, né? Do fluido hidráulico ou pneumático. Aqui você consegue enviar o sinal do ar ou do óleo, né? No caso nosso aqui a gente está usando o, o hidráulico. Então, a partir do fluido pressurizado, você vai conseguir fazer uma força para deslocar o carretel. Aqui nesse caso, o fluido pressurizado está vindo para B. Se você acionar aqui nessa posição, o atuador piloto, ele vai fazer o fluxo ir para A. Então você consegue manipular isso só usando o fluido. Então você usa uma válvula para manipular uma válvula. Aqui,
A representação aqui está muito melhor que o meu desenho lá, gente. Como que funciona então o nosso atuador solenoide? Vamos ter aí o metal, a bobina, né, que no caso é representado por esse T aqui. A nossa carcaça C vai ser o que vai manter a bobina no lugar. E a bobina, ao você passar uma corrente elétrica, consegue acionar esse carretel, esse indutor aí. Aqui, como vocês podem ver, esse pino acionador está numa posição. Quando você aciona o solenoide, energiza o solenoide, esse induzido vai vir para frente, ou seja, você consegue movimentar esse carretel para uma posição onde que vai permitir a passagem do fluido lá dentro da válvula. Que no caso o desenho não está tão fácil de entender, mas provavelmente a bobina deve estar aqui, ó. Não está bem representado, mas deve estar aqui ou deve ser essa aqui. Devia ter aumentado o tamanho dela. Além de usar o, o avanço por piloto hidráulico ou por solenoide, você pode usar os dois juntos. Por que isso? Porque geralmente você vai ter uma válvula lá tão grande, tão gigante. Lembra daquelas que eu falei lá de usina nuclear? Você vai precisar de um sistema elétrico para acionar um sistema piloto aí com fluido pressurizado para acionar a válvula. Bem complexo, né? Mas você usando essa solenoide para acionar a válvula que vai fazer a comutação piloto, aí você consegue usar menos energia, no caso aí a energia do fluido, né? Aqui vamos ter a válvula solenoide. Você consegue fazer o fluido acionar uma válvula que vai ter uma vazão maior lá embaixo. Então você consegue fazer todo esse esforço nessa válvula aqui de baixo usando a solenoide aqui em cima. Então você usa a solenoide para acionar uma válvula que vai fazer o acionamento piloto. Complexo, né? Preocupa não que a gente não vai brincar com essas não, até porque isso aí é nível industrial absurdo. Certo, não coloquei nenhuma imagem aqui, mas vocês podem relembrar aí como que funciona o retorno por mola, né? Se você tem lá dentro o nosso carretel, esse carretel é submetido a uma força que vai fazer ele avançar. Se você tem uma mola nessa posição, ela vai ser comprimida. Você vai comprimir essa mola. Comprimir. Não vai dar para escrever tudo, não. Mas aí você vai comprimir essa mola. Quando você cessar de fazer esse esforço, a mola vai fazer uma força para voltar ao seu tamanho original. Certo? E o que eu acho que eu não citei na última aula, que seria o pino de trava, o detente, que nós vamos usar bastante aí também nas práticas. O que acontece? Você consegue fazer o acionamento manual através de um botão ou uma alavanca. A nossa mola vai fixar em uma ranhura aqui e vai fazer o nosso botão ficar travado. Fazendo esse travamento, por exemplo, você tem lá um acionamento por botão. Você quer iniciar seu processo e que ele continue sem você interferir. Então você vai apertar esse botão vai ficar travado aqui e só vai destravar quando você fazer uma força oposta para destravar ele, que no caso geralmente é rotacionando, que vocês vão ver que a maioria dos botões de segurança tem essa função, né, que você aperta eles, mas para destravar você tem que rotacionar e
e ele volta para a posição inicial. Chegamos a uma parte interessante agora, que é específica da hidráulica, que são os tipos de centro. Nós vimos lá que tinha dois tipos de vias, né? Que é a via de passagem, que é essa setinha aqui, ou a via de bloqueio, que é esse Tzinho. Só que agora aí eu mostro isso aqui para vocês, né? Aí vocês falam, o que é isso? Calma, a gente vai ver. Isso aqui, no caso, são os tipos de centro das nossas válvulas. Então, por exemplo, numa retroescavadeira, se você tivesse só essas duas posições, o que isso significa? Você poderia mover o braço dela aqui, por exemplo, que tem um atuador, você poderia mover ela só para duas posições, ou completamente fechada ou completamente aberta. Você utilizando esses centros, você consegue um, uma parada intermediária, ou seja, você consegue ali um ângulo específico ou uma posição específica no seu sistema. Só que cada um tem suas características. No caso, vamos começar então pelo centro aberto. Essa imagem aqui está bem mais ilustrada. Dá para vocês ver, dá para ver o carretel aqui dentro, bonitinho. Dá para ver a nossa entrada P, as saídas A e B do nosso sistema e o nosso T aqui, que também é a saída para a bomba. Então, temos o ímbolo aí, que é o nosso carretel. Dependendo da posição dele, você vai travar. Aqui, se você mover para a esquerda, vamos supor, mover para a esquerda, esse carretel vai vir para cá, vai travar a entrada, a posição de A e P, e vai travar aqui de B, que ia para T. Então você consegue, a partir disso, fazer o fluxo, o movimento do fluxo aqui de P para B. Olhando na figura anterior, seria aqui a posição da esquerda. Seria essa posição aqui. Agora, se você mover ele da direita para a esquerda, o que vai acontecer? Esse ímbolo aqui vai travar a comunicação de P e B, e esse ímbolo vai travar a comunicação de A e T. Então você consegue ter o fluxo entrando por P e saindo por A, que seria a posição da direita, certo? Está indo de P direto para A. Aqui no caso, então, temos a posição central. O que essa posição central vai fazer? O fluxo de P pode ir para A, pode ir para B e pode ir para T também. Tanto o fluxo de A pode ir para T, o fluxo de B também pode ir para T, e fica essa confusão aqui, né? Porque vamos usar esse tipo de centro. Então, você consegue permitir o movimento livre do atuador, que a gente vai ver o que acontece. Você tem fluido pressurizado aqui, né? Se você não tivesse esse centro, o fluido pressurizado estava acumulado aqui ou estava acumulado desse lado. Tanto que na pneumática lá nós vimos que mesmo o cilindro de simples ação, ele não vai ter uma saída só, né? Ele vai ter entrada de ar por um lado, só que vai ter um furinho aqui para permitir que o ar saia para a atmosfera. Porque se isso aqui fosse completamente fechado, você estaria comprimindo o ar e não seria uma força produtiva ali. Nesse caso, no nosso sistema hidráulico, temos fluido desse lado, tudo preenchido. Se você usar a posição da esquerda, o fluido vem para cá, preenche. Esse aqui vai despressurizar. Por quê? Porque o fluido vai vir aqui e vai vir para o nosso reservatório. Certo? Então, se você está inserindo o fluido pressurizado em um lado,
No outro lado, o fluido pressurizado está saindo. Só que o que acontece nesse centro aberto? Você vai ter um movimento livre do atuador, por quê? Porque o nosso fluido aqui ele está indo para tudo quanto é direção. Então, não está tendo uma pressão ali em si, né? Porque o fluido está vindo de P, está indo para T, o fluido de A também está tudo despressurizado. Se você tentasse mover um atuador de forma assim, com ele ligado em alguma das outras duas posições, você ganharia o título de homem mais forte do mundo, porque é quase impossível. Mas, se você usar essa posição, você não tem nenhuma pressão atuando no cilindro do atuador. Então, o que vai acontecer? Você consegue mover o êmbolo ali do pistão. Você consegue mover livremente. A gente vai ver isso no laboratório também. Então, usamos elas aí para circuitos de atuadores simples. Geralmente, um atuador. O fluxo da bomba retorna para o tanque a uma pressão mais baixa, só que nenhum outro atuador pode ser operado. Você não pode usar dois atuadores se você usar uma válvula com centro aberto, certo? Essa é a principal desvantagem da condição de centro aberto. Guardem isso, é importante. Então, temos outras condições aí, a condição do centro fechado. Como vocês podem ver lá, temos uma representação bem parecida com a anterior, o carretel lá com o ímbolo, que vai fechar as entradas ou saídas do nosso sistema. Só que aqui no caso, o que, que vai acontecer? Na posição inicial, o nosso P está bloqueado, o nosso A está bloqueado, o nosso B está bloqueado e o nosso T também está bloqueado. Se a gente fizer uma força da esquerda para a direita, nosso carretel vai se mover, ele vai vir aqui, no caso, se você pensar aqui na figura anterior, ele vai vir de P para B da mesma forma que o anterior, né? Que no caso ele viria um pouco mais para frente, mas abriria esse caminho aqui de P para B. Então você conseguiria fazer seu fluido recuar ali, seu atuador. Se você fizer a força no sentido oposto, da direita para a esquerda, você consegue mover esse carretel e abrir essa via de P para A, certo? E quais seriam as vantagens e desvantagens desse centro fechado? Vamos ver aqui. Ao contrário lá do centro aberto, nós vamos ter agora que você pode usar vários atuadores, menos mal, né? Porque se você usar um atuador só, como que você vai mexer com o seu sistema aí mais complexo, né? Só que, porém, aí o fluxo da bomba não pode ser descarregado para o tanque. O que, que isso vai acontecer, vai fazer? Vai ter um acúmulo de pressão aqui. Isso é bom? Isso é ruim? Não é bom, né? Porque a sua válvula vai estar ali constante, vai ter que estar constantemente tentando fazer uma força, os materiais, né? Vão ter que fazer uma força para manter essa estrutura. E, com o passar do tempo, essa válvula vai se desgastar. Nós não queremos que isso aconteça. Então, o ideal seria que esse fluxo da bomba retornasse para o tanque. Só que, no caso do centro fechado, isso não acontece. E, como todo sistema tem falha, o nosso carretel aí também pode vazar. Acontecendo esse vazamento, tanto faz para um lado ou para o outro, né? Tanto para o A para o B aqui, o seu cilindro vai se movimentar. Além disso, se você bloquear tudo, o que, que acontece? Vamos ver aqui no próximo, nesse slide mesmo, né? Se você bloquear o fluxo desse atuador, o que, que vai acontecer? Você ainda vai ter líquido aqui dentro. Líquido no avanço e líquido no retorno. A pressão desses dois lados vai se equiparar, que é o que está falando aqui. Vai se equalizar. Só que o que, que acontece? O fluido que está desse lado está atuando numa área circular, o fluido que está do lado lá do retorno ele está atuando numa coroa. Se os dois tiverem a mesma pressão,
Quem que vai levar vantagem? Esse aqui, né? Então, o seu atuador irá avançar. Fala que é uma parada intermediária, mas acaba que ele avança se você deixar muito tempo, né? Então, mesmo se igualando essa expressão aqui, essa pressão vai estar atuando em duas áreas diferentes. Então, é bom ter isso em mente. Condição centro fechado é bom, que vai permitir uma parada intermediária, mas tem esses defeitos. Certo? Então, temos outras condições para resolver esse problema. Uma delas é a condição de centro em tandem. O que vai acontecer nessa nossa válvula, esse nosso centro aqui? Nós vamos ter ali que o nosso P ele vai dar passagem livre para o fluido voltar para o nosso tanque, para o nosso reservatório. Então, como vocês podem ver na figura, vai vir de P para T, quando ele estiver na posição central. E se fizer força aqui da esquerda para a direita, mesma coisa dos outros. Não vou ficar repetindo isso não. Se vocês tiverem alguma dúvida, depois nós tiramos isso. Mas o carretel vai se mover e vai permitir que nós usemos lá as outras posições do nosso sistema. Seja ela lá de P para A ou de P para B. Certo? Olhando assim, qual seria a vantagem e desvantagem do centro em tandem? Já temos aí que, em relação ao centro fechado, nós vamos ter aqui que não vamos ter aquele acúmulo de pressão mais, né? A pressão aqui vai vir do P e vai ir para o T. Então, ela vai estar retornando para o nosso reservatório. Só que, da mesma forma, vai igualar aqui a pressão desse lado e desse lado. E se deixarmos muito tempo, esse lado aqui vai ter uma força maior. Então, a força de avanço aqui vai ser maior que a força de retorno que o líquido pressurizado vai ter aqui. Uma das vantagens é que você vai poder usar em atuadores de sequência. Então, por exemplo, você tem a pressão vindo aqui pelo centro Thunder, você pode movimentar outro atuador, volta para a posição central, movimenta outro atuador. Só que toda vez que você passa por uma válvula, por um componente, vai ter uma queda de pressão. Aqui temos 7, aqui reduziu para 3,5. Então, temos que ter esse cuidado. Apesar de poder utilizar vários atuadores dessa forma, vai ter uma perda de pressão, o que vai fazer o quê? Se você tem uma pressão menor, sua força aqui vai ser menor. Temos aí também a condição de centro aberto negativo, que vai resolver um dos problemas lá do tandem também, né? Apesar do tandem ter a parada intermediária também, que como centro fechado, ele também vai ter o problema lá de vazar, né? No caso, o centro aberto negativo, nós vamos ter na posição central o P vai estar bloqueado, como podemos ver aqui em vermelho, só que A, B e T vão estar abertos ao tanque. Então, se você parar um cilindro na posição do meio, você consegue fazer com que o seu fluido retorne para o seu reservatório. Certo? Aqui, nesse sistema, utilizamos uma válvula de bloqueio que vai ser pivoteada. Então, você consegue fazer com que o nosso sistema se mantenha numa posição sem que o fluido pressurizado volte para o reservatório e consegue manter a parada intermediária por mais tempo. Então, aí permite a operação independente dos atuadores ligados à mesma fonte de energia. Então, você consegue fazer a mesma coisa lá
que o fechado e o tandem, só que para isso você usa uma válvula de retenção ou de bloqueio aí com piloto. Certo? Temos outras condições de centro, mas não vamos brincar com elas. Então, são só essas quatro mesmo. Vou ver aqui se dá para mostrar para vocês no Fluid Sim. Só um momento. Deixa eu achar onde que eu coloquei ele aqui. Não sei se coloquei na pasta para vocês, mas depois eu coloco lá. Vou executar como administrador. Certo. Esse programa a gente vai ver mais na frente, mas é só para mim mostrar esses circuitos para vocês. Então eu vou procurar aqui disciplinas, SHP, diferenças de mídias, circuitos hidráulicos, válvulas com centro. Centro aberto. Deixa eu abrir as outras de uma vez também, né? Essa dos tipos de centro. Centro fechado. E comparação deles. Certo. Vai ser mais fácil de visualizar. Essa aqui é a nossa válvula 3x4 com centro aberto. 3x4? 4x3, né? 3 por 4 vias, 3 posições, né? Tá invertida. Mas nesse programa, o que acontece? Nós temos todos aqueles componentes que a gente viu, ou vamos ver, na verdade, e usamos eles para montar um sisteminha aqui. Já temos o conjunto da bomba, que a gente vai ver mais para frente, mas aqui o importante é a nossa válvula direcional com centro. Então eu posso iniciar a simulação. O nosso fluido, deixa eu aumentar aqui. Nosso fluido está vindo aqui por P, estamos com o centro aberto, correto? Vamos acionar então a nossa alavanca. O que acontece? Quando você aciona a alavanca, nosso cilindro avança. O que eu posso fazer? Eu posso fazer o oposto também. Aqui no caso, como é o centro aberto, o nosso cilindro volta para a posição, porque tem uma força sendo aplicada aqui nele. Se não tivesse uma força, ele ficaria livre para movimentar. Mas aqui não vai dar para retornar por causa disso. Mas o que acontece? Temos lá é o mesmo? Ah, sim. Esse aqui no caso seriam dois atuadores. O que acontece? Se você tentar acionar esse e esse ao mesmo tempo, eles só vão funcionar juntos. Ou seja, eles vão ter acionamento simultâneo. Agora, se você tentar acionar só um, como eu fiz aqui, nada vai acontecer. Por quê? O que acontece? A nossa pressão está vindo aqui, está vindo no nosso cilindro, mas o que acontece? Está vindo para outra posição aqui também. Como o centro aqui está aberto, a nossa pressão ela não vai fazer uma força que deveria aqui, porque ela está vindo nesse fluxo que tem menor resistência e vai voltar para a nossa bomba. Certo? Então aqui, nesse terceiro, nós podemos acionar um atuador de cada vez, só que, olha lá, não dá para você acionar os dois ao mesmo tempo. Isso aqui deu uma coisa meio doida. Não sei se vocês perceberam, vou iniciar aqui de novo para vocês verem. Ó. Eu aciono esse, consigo fazer ele avançar, só que eu não consigo fazer o outro avançar, porque a minha pressão está vindo só nessa linha. Agora, se eu colocar no centro aqui, a minha pressão vai estar vindo pelo centro aberto, vai sair pelo T, vai vir aqui pelo P e está indo para a nossa bomba.
Aí, nesse programa, eu tenho a opção de fazer o simular até mudar o nosso sistema. Então, eu posso acionar essa válvula, aí eu vou vindo aqui por passos, olha lá o que acontece. Eu tendo o centro fechado aqui, eu consigo fazer a minha pressão vir por essa linha e atuar no segundo atuador. Só que o que acontece? Quando eu finalizo aqui, essa pressão vai acumular e vai voltar por aqui. Então tem pressão vindo por P e vai ter pressão vindo por T. Então a pressão maior que tiver aqui vai ser a do P, né? Porque essa aqui perdeu um pouco, mas ela vai vir e vai atuar o primeiro atuador. Então não vai ser aquela coisa muito precisa, né? Você não vai conseguir usar vários atuadores ao mesmo tempo. Fechar esse aqui. O programa fechou completamente, gente. Não era para fechar completamente, não. Zerado. Vou ter que ir tudo de novo. Circuitos hidráulicos. Geralmente esse probleminha vocês vão ver que dá alguns. Esse programa vai dar uns probleminhas mesmo, viu? Mas é sempre bom quando forem fazer o circuito salvarem para não ter esse problema. Então aqui, como eu falei, podemos criar as nossas válvulas. Aqui temos uma válvula 4x3, né? Ou, é, seria 4 vias e... tá ao contrário aqui, gente, depois eu mudo. Mas aí nós conseguimos usar essas válvulas para criar os sisteminhas. Ah, fechou de novo, velho. Que sacanagem. Então, os tipos de centro, vamos ver agora a válvula com o centro fechado e comparar os outros tandem e o aberto negativo. Aqui no caso, nós vamos ter a válvula 3x4 centro fechado, que no caso seria 4x3. O que, é que vai acontecer? Nós vamos ter o nosso fluido pressurizado vindo do conjunto de bomba, entrando por P. Quando eu acionar aqui a minha alavanca, acionando manualmente, vou conseguir fazer o meu atuador avançar. A nossa pressão aqui tem 15. O que acontece? Se eu voltar aqui para a posição central, esse cilindro vai ficar travado em uma posição. Mas aí, por exemplo, se eu fizer ele retornar, parar esse retorno no meio, aqui está indo muito rápido, gente. Deixa eu reduzir a velocidade da simulação para podermos acompanhar aqui melhor. Então, fiz o atuador, o que eu vou fazer agora? Vou fazer a parada intermediária. Como vocês podem ver, vai ficar fluido acumulado dos dois lados e ele vai tentar se regular aqui. Então, acaba que não fica tão preciso assim essa parada intermediária. Aí eu posso avançar de novo e ele vai tentar se regular. Vou recuar e mesmo assim ele não fica numa posição só, ele fica doido ali. Porém, eu vou poder usar vários atuadores diferentemente aí, né? Eu posso avançar um, avançar outro, fazer a parada intermediária desse,
fazer a parada intermediária desse, fazer a parada intermediária desse. Então, eu consigo usar um conjunto de atuadores com o mesmo conjunto de bomba. Por exemplo, uma retroescavadeira, quando você tem vários cilindros atuadores, você consegue manipular usando válvulas direcional com centro fechado, certo? E aqui temos os tipos de válvula. Depois eu vou até mandar esse arquivo para vocês aqui. Coloquei até umas observações para vocês. Centro aberto, centro fechado, a válvula centro tandem. O que vai acontecer na tandem? Eu vou conseguir fazer a parada intermediária. Não vai ter o acúmulo de pressão aqui na linha, igual acontece com o assento fechado. Porém, vai ficar naquilo lá de tentar equilibrar o nosso sistema. A centro aberto negativo, ela não vai ter esse problema de tentar equilibrar o sistema, porque ela vai ter uma característica lá do primeiro atuador. Se você tiver uma força, por exemplo, uma caixa que você tem que levantar aqui, e o atuador tem que mover ela, se você colocar no centro, essa caixa vai fazer a força para o atuador voltar à posição original. Mas, se caso você não tiver uma força atuando, que foi essa força que eu coloquei aqui, não teria esse problema. O programa é bem legal de mexer. Mais para frente nós vamos dar umas olhadas nele, certo? Então, geralmente essas nossas válvulas de centro, nós podemos colocar a centragem por mola, ou seja, tanto o avanço ou o retorno aí, ela vai tentar fazer com que esse centro fique sempre na posição central. E isso vai acontecer em alguns casos dessas válvulas, cruzamento de fluxo. Ou seja, você vai pegar aqui e ela não vai fechar completamente um lado com o outro, vai ficar uma parte aberta e o fluido vai vazar. Então você vai ter essa condição de cruzamento de fluxo. É comum, mas não tanto comum assim, gente. Então é só para citar mesmo. Certo, aí temos algum exemplo de montagem vertical de válvulas, como aquela lá que a gente falou que tinha a parte de piloto hidráulico com solenoide. Temos alguns tipos de controle por estrangulamento. Aqui vocês podem ver lá que tem a solenoide, tem a válvula que pilota esse sistema e tem a válvula de estrangulamento, que no caso ela vai retardar o deslocamento de um carretel, que no caso você vai usar isso para reduzir choque no seu sistema. Seria como se fosse um amortecedor aí que nós usamos no cilindro atuador. Certo. Temos aí uma representação do uso dessa válvula de retenção para pilotagem, também de estrangulamento. Muitas dessas válvulas maiores vamos ter um dreno externo para levar lá para o nosso reservatório. E podemos ter uma pressão de pilotagem externa aí também para acionar esses sistemas. Além disso, temos aí a válvula de desaceleração, que a gente não vai usar ela nas práticas, porque não tem laboratório, mas você consegue então desacelerar o carretel quando você estiver usando seu sistema aí com uma pressão mais alta. Vamos lembrar então algumas das válvulas de bloqueio, de retenção que a gente viu na última aula também. E vamos ver outras mais para frente. A primeira delas aí é a válvula de retenção mais simples, né? Que no caso aqui, essa que está representada é com mola. Podemos ter ela também sem mola. Qual que é a diferença? Geralmente a mola você vai ter que vai ser uma válvula de retenção que vai ter que ter uma pressão adequada para vencer essa força da mola. Nesse caso aqui, você utiliza só o fluxo mesmo. Se o fluxo estiver vindo
em uma posição, ele não bloqueia, ou seja, o fluxo é livre. Se ele estiver vindo na outra posição, o fluxo é controlado, certo? Se tiverem alguma dúvida, lá no guia de estudos eu vou colocar também essa parte de válvulas. Vimos na última aula também, no slide lá está mais bem explicado. Ah, sim. Na última aula a gente viu lá com a bolinha, né? Aqui no caso é bem parecido também. Você vai ter o fluxo passando em uma direção, não é bloqueado, né? Porque você tem essa parte geométrica que vai impedir de passar. Aqui no caso é representado também por molas, né? Você tem essas molas. E esse chapéuzinho aqui, ele vai ficar travado nas molas. Então, se você vencer essa força das molas, você consegue passar o seu fluxo. Agora, no sentido oposto, você simplesmente vai empurrar essa pecinha, esse chapéuzinho aí para bloquear o orifício. Então, você não consegue fazer o deslocamento desse fluxo. Correto? No nosso circuito aí, nós temos a válvula de retenção também. Como vocês podem ver, ela pode ser usada aqui tanto no controle da pressão, aqui quando o fluxo está voltando para o reservatório, que é nessa parte, tanto quanto a válvula de retenção utilizada com a válvula redutora de fluxo, se não me engano. Que no caso aí você consegue o controle do fluido em uma direção. Podemos ter essas válvulas operadas por piloto, naquele caso lá do centro aberto negativo. O que vai acontecer? O nosso fluido pressurizado vai fazer com que essa válvula não bloqueie o fluxo. Então ele vai empurrar aqui e você vai conseguir fazer a passagem desse fluido da entrada para a saída. Funcionamento bem simples aí, mas tem algumas complexidades mecânicas. Uma explicação mais detalhada de como funciona, mas nós, na última aula, eu não acredito que nós vimos não, mas aqui dá para ter uma ideia de como funciona, né? Você tem a via de entrada e a de saída. Se vir da de saída para via de entrada, você não consegue fazer o deslocamento desse fluido. Porém, se você aplicar um piloto, você move esse ímbolo que está bloqueando a passagem e consegue fazer o fluxo da saída para a entrada. Certo? Bem simples o funcionamento. Mais para frente nós vamos montar esses circuitos lá no FluidSim, então vamos relembrar como funciona novamente. Aí temos umas válvulas pilotos aí que já começam a ficar mais complexas, né? Que você consegue controlar a movimentação de um lado a partir do fluxo de outra, do outro lado. Então isso aqui você vai ter um fluxo cruzado, um piloto cruzado aí no caso, piloto germinado. Temos também, opa, temos também as válvulas controladoras de vazão. Nós vimos lá que elas podem ser usadas com a de retenção também. Mas aí, por exemplo, se você tiver o circuito que está regulado a 35 bar, essa bomba nossa aqui está enviando 20 litros por minuto. Porém, devido à restrição, apenas 8 litros por minuto chegam aos cilindros. Devido à restrição, 12 litros por minuto são desviados para o reservatório pela válvula limitadora de pressão. Então, basicamente, essa válvula controladora de vazão vai controlar a entrada do fluido aqui no atuador e o resto do fluido vai fazer o quê? Vai vir por aqui e vai ser jogado novamente no nosso reservatório. Podemos então ter essa válvula controladora de vazão
fixa, que foi aquela do exemplo anterior, que ela é bem simplesinha, assim. E temos essa variável. Como que a gente varia ela? Talvez usando ali um parafuso, como a gente viu na última aula. Você tem um parafuso, você consegue alterar o tamanho do orifício para controlar essa vazão. Geralmente, todas essas válvulas controladoras de vazão vão ser usadas utilizando isso, que é o tamanho do orifício, diferencial de pressão através do orifício e a temperatura do fluido também. Geralmente aí a gente vai trabalhando numa faixa de temperatura estável. Aí temos aí uma explicação melhor, para quem quiser dar uma olhada, mas vou passar mais rápido nessas porque nós já vimos elas, né, pessoal? Certo. Temos aí também válvulas de controle de vazão variável no circuito. A gente vai usar essas principalmente para controlar a velocidade do nosso atuador. Vamos usar bastante essas aqui. Mas o que acontece? Elas vão ter a parte de retenção e a parte controladora de fluxo, igual a gente falou na pneumática. É bem parecido a isso. A estrutura aqui, se vocês quiserem dar uma olhada mais a fundo, depois dá uma olhada aí. Mas vamos continuar aqui. Certo. Temos alguns métodos desse controle de vazão através da válvula redutora de fluxo. Podemos colocar ela aqui na entrada do nosso atuador, quando ele estiver avançando. Podemos colocar ela na saída. E podemos usar ela aqui no modo bleed off, que no caso é voltando aqui para o nosso reservatório. Esse modo aqui nós não vamos usar muito, então é só para citar eles mesmos. Geralmente nós vamos usar esse meter in e esse meter out para controlar a entrada de fluxo no avanço e no retorno. Aí a gente consegue alterar as velocidades, talvez deixar as velocidades iguais ali. Aí no controle da entrada, nós colocamos a válvula controladora entre a bomba e o atuador, no caso aqui depois da válvula direcional. O fluxo excedente é desviado para o reservatório pela válvula de segurança, utilizada em situações onde a carga sempre resiste ao atuador. Então, se a carga aqui vai resistir ao atuador, se eu uso essa válvula, o que vai acontecer? Nosso fluxo nessa direção vai estar bloqueado, nessa direção aqui ele vai estar controlado, então ele vai vir e vai subir. Se a carga tiver uma força maior, o fluxo vai vir nessa direção, ele vai vir por aqui, vai ter um fluxo, vamos dizer assim, livre, né? Eu acho que esse desenho está até errado aqui, porque deveria ser o contrário, né? Se você quer controlar o peso, se você não quer que o peso volte bruscamente, você teria que inverter essa válvula. O que acontece? Se você invertesse sua válvula, a velocidade de entrada aqui não estaria controlada, né? Porque esse aqui está controlando nessa direção. Sempre lembrar dessa setinha aqui, que ele controla nessa direção. Quer dizer, nessa direção ele bloqueia. Seu fluxo é controlado indo, né? Então, você não vai conseguir fazer uma força ali cada vez maior. Só que na volta, o fluxo vai ser livre. Então, se você não tiver alguma coisa para parar a sua carga aqui, vai ter uma velocidade muito maior na descida, né? Então, acredito que esse desenho está meio errado aí. Na saída, você consegue controlar aí para restringir a saída do fluido. No caso aqui fala que você coloca quando a carga desloca na mesma direção do atuador. Aqui no caso a carga está indo para baixo e o atuador está indo para baixo. O que vai acontecer? O fluido, se você inserir o fluido aqui, vai fazer a força e o fluido vai sair por aqui.
Só que o que acontece nessa direção aqui ele vai ser controlado. Então essa avanço, essa velocidade aqui vai ser mais suave. Como eu falei lá, o outro estava invertido, né? Nessa direção, se você quiser levantar a carga, se você quiser fazer o caminho oposto que está acontecendo aqui, não vai ser bloqueada, o fluxo vai vir aqui e você vai conseguir levantar essa carga normalmente. Ele vai controlar então só o movimento de descida. O controle bleed-off, por derivação, aí você vai colocar para a saída do reservatório. A gente não vai falar muito dele, mas só para citar mesmo. Aí temos a válvula controladora de vazão com pressão compensada. Não vamos utilizar ela também, só para citar mesmo os tipos. Aí temos o tipo receptora, também o funcionamento, para quem quiser ter uma ideia, mas nós não vamos entrar em detalhe dessa aqui. O importante nosso é essa do tipo bypass. O que, é que vai acontecer? O nosso fluxo está vindo aqui da entrada, ele vai vir e vai fazer uma força para ir para o tanque, nessa bypass, né? Podemos regular esse parafuso para deixar o fluido passar nessa direção. No caso aí vai ter uma força menor, ou uma pressão menor também, né? Só que o que acontece? Quando você aciona, faz o fluido passar por aqui, ele também vai vir atuar nesse piloto. Então ele consegue tapar, fazer uma força aqui para vedar a passagem para o tanque. Então você conseguiria, se não tivesse esse parafuso, mandar toda a pressão para esse lado. Só que acabar que uma pressão desse lado e desse lado iria se contrabalancear. Então você tem aqui essa indo para a saída, ela vem aqui e faz essa força, e essa indo para o tanque vai fazer uma força aqui também e vai se balancear. Você consegue então ter uma pressão de 20 kg força por centímetro ao quadrado na entrada, porém na sua saída você vai ter só 14 kg força por centímetro ao quadrado. Certo? Então você consegue limitar a pressão. Por isso que tem um nome lá de aliviadora de pressão, mas também é chamada de bypass. Como eu falei, geralmente vamos tentar manter a temperatura do nosso fluido estável. Vamos ver a parte de tratamento de fluido da bomba, a parte de refrigeração lá. Então, por isso é importante nós sabermos que essa temperatura vai afetar o fluxo. Então, nós temos e devemos manter essa temperatura. Não coloquei numa imagem aqui, mas temos algumas válvulas que fazem essa compensação de temperatura, que no caso aqui é uma haste bimetálica. O que vai acontecer? Dependendo da sua temperatura, essa haste vai comprimir ou expandir. Se o líquido estiver frio, né, a haste vai contrair, vai permitir a passagem desse fluido por um orifício maior. Porém, se o fluido estiver quente, a haste vai expandir e o tamanho do orifício vai ser reduzido. Certo? Bem simples o funcionamento dessa aqui também. Essas outras aqui a gente não vai falar muito, então vamos continuar com as válvulas controladoras de pressão. Certo, nós vimos lá que as válvulas de controladora de pressão na pneumática e vamos revê-las aqui na hidráulica. Basicamente, como o próprio nome diz, ela faz o quê? Controla a pressão do nosso sistema. Então, ela vai limitar a pressão máxima do sistema, regular a pressão reduzida em certas partes dos circuitos,
Controlar operações sequenciais, isso aqui a gente precisa saber. A gente vai usar as válvulas controladoras de pressão principalmente para fazer essas brincadeirinhas sequenciais aqui, as operações sequenciais. Conseguimos aí contrabalancear forças mecânicas externas. Temos a válvula de contrabalanço também, que a gente vai ver ali na frente. E outras atividades que envolvem mudança de pressão na operação. Certo? Como que funciona então uma válvula de pressão operada diretamente? Você vai ter um fluido vindo na direção aqui de A, porém ele não está superando a força dessa mola que pode ser ajustada por esse parafuso. Se você tiver uma força maior, você consegue, uma pressão maior, você consegue comprimir essa mola e abrir os orifícios aqui para a passagem do fluido. Bem simples, né, gente? Tudo questão aí, se estiver bem regulada a mola lá, você consegue comprimir ela. Alguns tipos de válvulas controladoras de pressão, temos aí válvulas de segurança, as funções que elas são utilizadas, né? São válvulas de segurança, de sequência, de contrabalanço, redutora de pressão, de descarga e de frenagem. Aí vamos ver cada uma dessas aqui agora. Certo? Então temos aí a válvula limitadora de pressão, como o próprio nome diz, ela limita a pressão, então ela vai ter uma pressão máxima ali que o nosso sistema pode atingir. Geralmente nós vamos usar ela aí no nosso conjunto de bomba, da bomba reservatório, que ela vai, se você tiver uma pressão maior aqui, indicada pelo manômetro, nosso fluxo vai vir por aqui, vai vencer a força dessa válvula e vai voltar para o nosso reservatório. Então, quando a pressão máxima é atingida, a válvula se abre, desviando o fluxo para o reservatório. Aí temos aí um gráfico mostrando relacionando a vazão da nossa válvula em relação à queda de pressão também, né? Então, se você tiver uma vazão ali de 8 litros por metro aos 34 bar, você consegue ter a quantidade de no caso, consegue relacionar a vazão pela queda de pressão, é isso mesmo. Vazão aqui de 8, a queda de pressão é 34 bar. Então, quanto maior a vazão, se você tiver uma vazão de 30, você consegue relacionar com PSI, ou a queda de pressão em PSI ou em bar. Certo, podemos ajustar a pressão então através de uma mola, que, como eu falei, é regulada lá por um parafuso, comprime ou descomprime a mola. Bem simples também. Temos a válvula de sequência, ou é uma válvula de pressão não fechada, também pode ser usada para processos de sequência. Como que a gente usa ela? Essa válvula, por exemplo, nesse sistema, nós conseguimos que o nosso fluxo entre, ele vai vir aqui, vai usar aqui a parte de piloto também para forçar a abertura dessa válvula. Nessa direção, o fluxo aqui vai ser livre. Quando essa pressão exceder o limite, essa válvula vai abrir e você vai conseguir fazer a próxima ação, que no caso vai ser movimentar o próximo atuador. Então, uma válvula limitadora de pressão vai fazer que essas ações ocorram uma atrás da outra. Eu acho que eu tenho um circuito ali no Fluid Sim, depois eu mostro para vocês, gente. Mas, geralmente temos a válvula de retardo também é usada como válvula de sequência.
Aqui no caso temos o gráfico aí relacionando a vazão com a pressão de entrada. Temos a válvula de contrabalanço, que no nosso sistema aí ela vai ser usada, caso eu esqueci de colocar a descrição, mas ela vai ser usada aí para evitar aqueles golpes de carga, né? Então, se, por exemplo, sua carga puxar seu atuador aqui com uma força, essa válvula de contrabalanço vai evitar que isso aconteça, vai fazer o movimento ficar mais suave. Depois eu acrescento a descrição para vocês. Temos a válvula redutora de pressão, uma válvula controladora de pressão normalmente aberta, que ela lê a pressão na via depois da válvula, ou seja, se a pressão à frente da válvula cai, seu carretel se abre, permitindo o aumento da pressão. No caso, nossa válvula de redutora de pressão vai controlar a força nesses atuadores. No mesmo circuito, aí, os cilindros aplicarão forças diferentes. A válvula redutora controla a pressão de avanço do cilindro da direita, no caso, o cilindro B aqui. Então, ela vai estar aberta, dependendo da pressão lá, se a pressão estiver muito alta, ela vai fechar essa válvula através dessa linha aqui piloto, ela vai fazer uma força e vai fechar essa válvula. Aí tem a descrição de o que acontece quando a válvula de pressão cai. Eu ia tirar esse texto, mas depois vocês dão uma lida aí. Também está tudo no material, né? Aí temos a válvula de descarga também, que faz parte dessas válvulas redutoras de pressão. Ela vai operar remotamente para dirigir o fluxo para o tanque quando a pressão atinge um nível pré-determinado. Então, praticamente vai ter o mesmo funcionamento lá da primeira lá, que é a limitadora de pressão. Aqui no caso, ela vai estar nessa posição. Quando atingirmos uma pressão bem alta nesse sistema aqui, ela vai pilotar a válvula aqui embaixo e vai fazer a descarga desse circuito. Aí temos os drenos externos e drenos internos do nosso sistema. No caso, algumas válvulas necessitarão desses drenos. Temos fluxo inverso, simbologias das válvulas de pressão. Aí temos as válvulas limitadoras de pressão, descarga, sequência com retenção, contrabalanço com retenção. E nós vamos ver todas essas aí quando formos montar os sistemas mesmo, gente. Certo, passando mais rápido aqui, operados por piloto, diferencial de válvulas operado por piloto. É basicamente repetindo todas aquelas partes que eu falei lá da parte de piloto. Esse aqui, se vocês forem pegar o slide para depois ver, nós vamos ver o acumulador lá na frente também, então não precisa se preocupar. Aqui no caso de descarga da bomba, a gente pode usar o pressostato, mas vamos usar também a válvula limitadora de pressão, operada por piloto. Certo. Coloquei bastante coisa nesse slide, deveria ter reduzido, mas essas válvulas principalmente essas válvulas de redutoras de pressão, nós vamos ver mais na frente, vamos montar circuitos com elas, então vamos rever novamente todos esses conceitos. Ficou claro aí, gente? Se tiverem alguma dúvida, depois a gente vai voltar nelas também, então não precisa se preocupar. Certo, então acredito que é só isso. Hoje foi bem rápido também, né? Vou encerrar a apresentação aqui.